brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá, olá, muito boa noite para você que já acompanha o WGP, o programa do Grande Prêmio que é feito apenas pelo time feminino da casa. E olha, já estamos no fuso de Las Vegas, né? Ou quase isso, quase no fuso de Las Vegas, porque a Fórmula 1 está lá para a antepenúltima etapa da temporada 2024. E olha, a Fórmula 1 chegou com apostas altas, né? Sem trocadilhos aí, sem referências a Las Vegas, mas é verdade, com apostas altas para fazer essa pista, para fazer esse evento, enfim, emplacar, né? Porque a Fórmula 1 usa, né, tem em Las Vegas a sua grande menina dos olhos, até ela mesma promove a corrida, então assim, é aquela prova mais especial da Fórmula 1 e por isso ela tem esses horários diferentes, né? Vai acontecer no sábado lá em Las Vegas, madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil. Mas a Fórmula 1, mas o fato é que o paddock, né? A Fórmula 1 chega cheia de informações quentes, né? Que vai, por exemplo, que vão desde Hamilton admitindo que pensou em largar a Mercedes já depois do GP de São Paulo, né, diante de tudo que aconteceu naquele GP. Tem a Red Bull também dedurando as suas rivais, falaremos sobre isso. O mercado de pilotos, Lando Norris, olha, realmente eu não estava pronto para essa disputa pelo título. Tem muita coisa para a gente falar nesses próximos 50 minutos aqui de WGP, por isso eu já peço que você deixe o like nessa atração, é muito importante para a gente, porque ele vai levar a palavra do WGP aí pelos canais, né? Pelo YouTube inteiro, e vai mostrar a relevância desse programa. Também convido você a se inscrever no nosso canal, a se tornar membro da nossa comunidade. A gente vem com planos muito importantes aí para o final desse ano, mas principalmente para 2025, cheio de benefícios, vai ser muito legal. Então, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho aí para você não perder nada do nosso conteúdo, que é vasto, né, de análises, transmissões ao vivo. Nesse final de semana temos segunda tela, briefing, tem muita coisa aí, então acione o sininho, permita que o seu celular receba aí, né, as notificações para você não perder nada, então, do nosso conteúdo. E eu já chamo aqui à mesa a Carol Virgílio e a Grazi Costa para a gente falar sobre Las Vegas, sobre esse noticiário maluco da Fórmula 1 também. Daqui a pouco tem treino livre já, né? Quinta-feira já tem treino livre a partir... A cara da Carol de felicidade. Às 11h30 de Brasília, os carros já vão ganhar a pista de Las Vegas, que é uma pista de alta velocidade, né? Assim, é uma pista de rua, mas é de alta velocidade, pela Strip, né? Las Vegas Boulevard, e vai por aí, né? Eu nunca estive em Las Vegas, mas eu sei que a coisa ferve à noite lá, então a Fórmula 1 quer aproveitar esse momento e aí a gente sofre aqui com o fuso horário, né? Basicamente é isso. Mas eu já vou dar o meu alô para a Carol, já pedi para ela o destaque inicial dela. E aí, Carol, tudo bem? Olá, Eve, olá, Grazi, olá todo mundo que já está acompanhando o nosso WGP.
Olha, eu estou levemente mais tranquila com esses horários porque estou de folga no final de semana. Então, Ah, não estarei acompanhando essa maluquice dessa Fórmula 1 com esses horários insalubres, mas estarei mandando todas as minhas energias positivas para todo mundo que parar o turninho da madrugada, que é sempre terrível, que é sempre essa coisa maravilhosa, né, que a Fórmula 1 proporciona pra gente. E tem muita coisa já acontecendo, né? Cheguei meio do nada, já todas as entrevistas, todo mundo já falou, uma coisa louca, Hamilton falando que quase abandonou, o Norris admitindo que todo mundo já sabe desde sempre. Tem muita coisa pra gente discutir, tem muita coisa pra gente falar, e eu vou aproveitar um momentinho para mostrar isso aqui para todo mundo, que temos isso aqui olha chegando só. em breve, faltam 8, não sei fazer a conta. Dia 29 de novembro, teremos o nosso novo clube de membros finalmente lançado. E aí vocês vão poder ter. Gente, é tanto benefício que eu já nem sei. É uma coisa. Tem muita coisa. Vai ter programa exclusivo para os nossos membros. Vai ter descontos e benefícios e uma coisa muito gigantesca que o Grande Prêmio Maravilhoso está proporcionando para todos vocês. Então já dá uma olhadinha aí, já analisa quais são os melhores planos, o que funciona para vocês. O link para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar já vai estar na descrição do WGP e dia 29 lança. É Chega isso logo, aí. dia 29. Sim, e ó, não vai perder, porque é muito legal, tem muita coisa legal aí. Então, assim, já procura entender. E dia 29 estamos aí com esses novos planos, que a Grazi também tem muito a ver com isso, porque ela participou também de todo esse processo, que não foi fácil, né, Grazi? Mas antes de tudo, quero dar o meu alô também para a Grazi, perguntar como você está e trazer o seu destaque também, Grazi. Oi, Eve, oi, Carol, oi, todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre digo isso, mas é para enfatizar mesmo. E com certeza tem muita coisa bacana no Grande Prêmio acontecendo nesse momento. E a gente puxa sempre, né? Sempre que a Carol está falando aí, a gente fica sempre feliz, porque é um prazer quando a gente está participando de tudo isso, de tudo envolvido ali. Falar, ai, que legal, por favor, participem também, porque é muito bacana. Os destaques iniciais de hoje, o que vão? Para a nossa querida Red Bull, que sempre está aprontando por aí, querendo dedurar os coleguinhas, né? Tem uma placa de proteção aí que está dando o que falar e tem um dedinho da Red Bull aí que a gente vai debater no decorrer do programa. É verdade, nossa. Mas a Fórmula sempre foi feita disso, né? Mas assim, eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas fofocas, né? Eu acho que você, você tá aí, tem muita coisa envolvida nesse campeonato, né? Então, assim, a gente tem que lutar com as armas que tem, né? Então, assim, a Red Bull já foi vítima, né? Das pessoas dedurarem, mas ela dedura bastante também. Ela dedura muita coisa, a Ferrari que o diga, e outras equipes também. Mas a gente vai chegar lá. Olha, eu quero abrir o programa falando sobre o Hamilton, né? Então, assim, como a Carol estava falando das entrevistas, todo mundo que falou, enfim, foi uma quinta-feira agitada lá em Las Vegas, né? Como sempre acontece, a quinta-feira é o dia das entrevistas, das coletivas e tudo mais. E o Lewis Hamilton falou sobre o que aconteceu no GP de São Paulo, né? Há 3 semanas, quando ele terminou aquele GP sofrível em São Paulo, né? É bom dizer, sofrível. Com uma mensagem de rádio meio estranha, né? Meio assim, bem esquisita aquela mensagem, enigmática também, que algumas pessoas já escuta, vai parar de pôr, que é isso, né? Porque ele fala assim no final da corrida: olha, se essa for a minha última corrida aqui, né, a minha última corrida com vocês, foi um prazer e tal, né? Mas esse é o pior carro que eu já pilotei. Sofrível, né? E aí, agradecendo também o trabalho da equipe, o trabalho dos engenheiros, todo mundo que tentou fazer esse carro evoluir, mas no final das contas, ele meio que falou assim: olha, esse carro não dá, né? O carro é muito ruim. Ele teve uma performance também muito ruim em São Paulo, né? Apesar da chuva e ele ser um grande cara na chuva, ser um cara que anda muito bem na chuva, ele não conseguiu fazer isso funcionar, né? Rodou, ficou brigando no pelotão intermediário, né? Tomou ultrapassagem dos novatos. Não,
assim, um show de horror, né? A performance, mas o carro da Mercedes é realmente muito esquisito também. Mas tem uma questão, né, que a gente sempre coloca na balança, que é o Russell, né, o George Russell, o companheiro de equipe do Hamilton, que, assim, além de ter feito uma classificação muito boa, ele poderia até ter entrado na briga da vitória se não fosse a decisão da Mercedes de trocar os pneus ali antes da bandeira vermelha, né? Então, assim, ele estava na briga, mas o Hamilton não. Então, assim, aí sempre isso vai para a balança. Mas o caso é que o Hamilton admitiu que, de fato, pensou em largar a Mercedes antes do fim do campeonato por causa disso. Já pensou o impacto de uma coisa dessa? Né? Porque é um casamento, a gente, né, já falou sobre isso aqui, inclusive aqui no WGP, o tamanho desse casamento com a Mercedes, né, é um dos, se não o mais bem sucedido da história, né? A história do próprio Hamilton se confunde com a Mercedes, porque ele sempre teve a Mercedes ali como apoiadora, né? Tanto quando ele foi para a McLaren, tanto nas categorias de base, depois da McLaren, a Mercedes empurrava o carro da McLaren naquele momento, e quando a Mercedes se tornou equipe, ele foi para lá depois de alguns anos, né? Ele foi, a primeira temporada dele com a Mercedes foi em 2013. Então, assim, ele tem uma ligação muito grande com a Mercedes, ganhou muito, se tornou recordista de vitórias, de poles lá na Mercedes, e de repente a coisa desandou de tal forma que ele pensou em largar antes. O que isso significa, Carol, Virgílio? Olha, é bem doido isso, né? Porque eu acho que todo mundo ficou com um sentimento um pouco estranho depois da corrida de São Paulo, ouvindo esse rádio do Hamilton, tipo, ué, o que tá acontecendo, sabe? Da onde isso tá vindo? A gente entende que a corrida foi ruim, que o final de semana não foi legal e tudo mais, mas da onde tá vindo isso de se essa for a última vez e coisas do tipo? E gerou, obviamente, gerou uma convulsão na internet, né? Essa fala dele, de todo mundo tentando. O que ele queria dizer? A equipe estava pensando em tirar ele estava pensando em sair, o que estava acontecendo ali? E agora ele explica que, na verdade, era um sentimento de completa frustração para ele depois daquela corrida. E faz todo sentido, né? Eu acho que em um ano que você sabe que você não está brigando por muita coisa, e é um pouco disso que ele fala também na declaração dele, que não importa o lugar que você vai terminar, não importa se o seu companheiro de equipe vai terminar na sua frente ou não, você só quer que acabe, basicamente. Depois de uma corrida tão ruim né, de uma situação tão frustrante assim, faz todo sentido que ele pense, não, chega, não preciso disso. Mas ao mesmo tempo você fala, não, pera, mas aí a gente tira o peso da sensação pós-corrida, né, e dessas emoções pós-corrida e dessa frustração toda, para parar para analisar de fato, não, calma, são 3 corridas, a gente tem uma história gigantesca, uma relação gigantesca entre esses 2 grandes nomes, não faz sentido largar tudo assim por uma corrida ruim, apesar do ano já estar uma tristeza, a relação já não está mais maravilhosa, mas ainda assim eu acho que pesa muito o lado mais midiático da coisa, do tipo, vamos encerrar essa parceria do jeito certo, ao final do ano e tudo mais. Porque imagina ele simplesmente falar, eu não vou voltar. A Mercedes ia ter que, nossa, ia virar um caos absoluto, a Mercedes ia ter que colocar o Antonelli ali, nossa, para 3 corridas, o menino já bateu, olha, ia virar um converseiro horrível, ia ser um caos para todo mundo. Então eu acho que depois de, né, a cabeça um pouco mais fria, entendendo que são só 3 corridas, tá tudo bem, dá para levar. Ele fala de que ele só quer não deixar o carro bater no muro e tentar terminar as corridas pelo menos. Ele já tá nesse modo, né, de não, vamos só terminar isso aqui, que ninguém aguenta mais esse clima e esse carro e essas coisas todas. E eu acho que faz sentido, eu entendo as frustrações de todos os lados, principalmente justamente numa corrida em que o Russell conseguiu ir muito melhor que ele. Todas essas coisas vão pesando ao longo da corrida, você vai se enxergando quem está te ultrapassando. E, é claro, deve dar um baita de um desânimo, você pensa em largar tudo, deixa isso aqui para lá. Mas faz muito mais sentido você conseguir superar essas dificuldades, esses pequenos obstáculos que
que o ano está proporcionando para conseguir fazer com que essa parceria se encerre de uma forma um pouco mais bonita, né? Um pouco mais ciclos fechados e coisas do tipo. É verdade, Carol, você falou muito bem, né? Tem que trabalhar para isso. Ele falou depois, né, que aquilo foi o calor do momento, que a corrida foi muito ruim, né? Que as coisas foram desmoronando ao longo da corrida, não encontrava mais confiança no carro, mas que ele até, mas olha, antes de tudo ele falou isso lá, né? Que ele queria correr com o carro do Senna, o GP, né? Meio que ele já sabia que o negócio não ia ser fácil. Mas é um pouco disso, é o calor do momento, mas há uma frustração muito grande pelo fato de que a Mercedes chegou um determinado momento do campeonato, pareceu que ela tinha encontrado, né, um caminho ali, principalmente naquela parte final da primeira metade do campeonato. O Hamilton venceu em Silverstone de forma apoteótica, né? Então, assim, ele fez as pazes também com a Mercedes, não só com as vitórias, mas com a Mercedes também, e depois a coisa saiu um pouco do controle. Ainda tem jeito, Grazi? Eu queria te ouvir também sobre esse episódio do Hamilton, mas se ainda dá para juntar os cacos ali e terminar de uma forma mais digna, pelo menos. Olha, Eve, eu acredito que não, porque a situação está bem complicada esse ano, né? A gente vem acompanhando, né? Faltam 3 corridas para o fim. O Hamilton vem o ano inteiro fazendo pontuações assertivas, mostrando como que está o carro, né? Falando onde poderia ser, né? Ter as melhorias e nada de ser ouvido. Então chega um certo ponto da carreira dele que, poxa, ele já está de saco cheio, já não aguenta mais, ele só quer que acabe a temporada e não bater no muro e tá tudo certo. Entendeu? Porque São Paulo foi muito frustrante para ele, porque o Hamilton vinha falando, né? Que a gente pontuou no último programa, ele vem falando assim, praticamente é um grito de socorro que ele vem pedindo para que a equipe escute o que ele tem a dizer. Poxa, são inúmeros anos de experiência, tá ali com a Mercedes, é como realmente a Carol pontuou, né? Que Mercedes e Hamilton parece que são uma coisa só, né? Então, a partir do momento que tem essa separação, parece que está faltando alguma coisa ali. Né? E então, se chegasse ao ponto de chegar faltando 3 corridas para o final e ele desistisse, falasse, não, vou parar, não, ia ficar um escarcéu tamanho família, porque eu acho que ele já está com a confiança abalada, porque chega a abalar, né? O cara só vem perdendo, quer ser ouvido ali, nunca é ouvido, tem uma baita de uma experiência, uma bagagem incrível, então chega um ponto que, olha, eu só quero terminar mesmo e pronto, muito obrigada pelos anos de parceria, sabe, vai ter aquela cordialidade, ok, beleza, mas não, eu acho que vai ficar uma relação muito estranha depois de tudo isso. Infelizmente, né, um casamento que acabou de forma frustrada, né, eu acho que não tem muito que a gente possa melhorar com relação a tudo isso, porque a gente vem acompanhando também que a Mercedes parece que enalteceu mais o Russell e foi deixando ele de lado cada vez mais, e a partir do momento que teve essa né, divulgação dele para a Ferrari, aí pronto, parece que ele ficou mais oculto das tomadas de decisões, não foi sendo participativo de muitas situações, então eu acho que está cada vez pior a relação entre Mercedes e Hamilton e, infelizmente, não tende muito a melhorar aí no decorrer, não. É verdade, isso é uma questão que eles vão ter que trabalhar ali, mas alguma coisa se quebrou nesse momento, assim, a impressão que eu tenho é essa. Que apesar, né, do Toto Wolff falar muito sobre a nossa amizade vai continuar, talvez de forma diferente, mas vai continuar e coisas assim, o sentimento é que alguma coisa saiu do lugar e está difícil de voltar, e acho que até é difícil de voltar mesmo diante do que está acontecendo, né? Mas a Mercedes tem uma missão aí até o final do ano, que é ao menos entregar um carro um pouco melhor para o Hamilton, né? E aí a gente vai ver para os dois, né? Na verdade, ali pela luta, assim, apesar da Mercedes parecer muito segura dentro do Mundial de Construtores, assim, ela não está na briga das 3 primeiras, né? Da McLaren, Ferrari e Red Bull, ela está muito ali segura no 4º lugar, mas certamente não é aquilo que importa, né? Para ela esse 4º lugar, porque o objetivo é sempre vencer. Mas, de qualquer forma, ela precisa terminar esse ano de uma forma mais decente, né? Então, assim, isso inclui também essa despedida aí
do Hamilton, eles vão preparar, né? Estão preparando algumas homenagens. O pessoal vai escrever no carro da Mercedes e coisa e tal. Só quero ver, estou muito curiosa, Carol, para ver essa despedida do Hamilton, viu? A Grazi já acha que não tem muito jeito. Você acha que tem, Carol, de consertar algumas coisas aí até o final do ano? Ou, olha, foi um prazer, cada um para o seu lado, até mais, até nunca mais, ou coisas assim? Eu acho que tá mais para esse lado, Eve, infelizmente. Eu acho que as duas partes reconhecem muito bem a história que tem juntas e que esse significado eu não acho que vai se perder tanto, mas eu acho que eles vão querer passar bons tempos afastados depois de 2024. Foi um ano muito, muito esquisito, não só vindo de vários anos, de alguns anos já de uma performance terrível da Mercedes, que chegou no ponto do Hamilton falar: chega disso aqui, eu não aguento mais dessa equipe, e escolher ir para a Ferrari, mesmo com o contrato assinado, que é uma. Né, não tem como, nada vai bater este momento na história da Fórmula 1 recente. Então, além de todo esse peso, eu acho que não tem muito mais. Eu acho que eles acho que não se aguentam mais, é muito forte, mas eles não veem a hora de encerrar e de poder virar essa página logo e cada um focar no seu próximo projeto, porque chegou numa situação que eu acho que eles estão se cumprimentando e estão se falando por pura educação, que ninguém aguenta mais olhar um para a cara do outro. É verdade, olha. Vamos ver como é que isso se desenrola a partir desse final de semana, né? Porque a Fórmula 1 agora emenda uma tripleta novamente, né? Então, Las Vegas, semana que vem tem o GP do Catar com o formato sprint, e depois, finalmente, Abu Dhabi, que aí vai ser o final mesmo. Então, vamos ver como é que a Mercedes vai desenrolar daqui até o final do ano. Mas se a Mercedes está fora da briga, né? Ali ela está como uma coadjuvante de luxo, vai. Não muito luxo, né? Mas está ali. Por outro lado, o Verstappen está aí muito perto de assegurar o seu tetracampeonato, né? Principalmente depois daquela corrida gigantesca que ele fez lá em Interlagos, naquela chuva, enfim, esmagou o Lando Norris e a McLaren, né? Então, assim, ele precisa, na verdade, chegar à frente só do Norris para carimbar o quarto título mundial dele, que, na minha visão, é muito merecido, principalmente porque, principalmente pelo começo do ano, que ele fez no começo do ano, vencendo, enquanto, né, ele tinha um carro mais competitivo, e depois também vencendo quando não tinha, né? E aproveitando os erros dos demais. E nesse momento é que entra o Norris, a partir do GP de Miami, principalmente quando a McLaren dá aquele salto e ela começa, então, a ameaçar essa Red Bull, e principalmente o Norris começa também a se colocar ali como um eventual postulante ao título, mas as coisas não correm tão bem assim, né? A gente já falou bastante sobre como a McLaren e o próprio Norris perderam muitas oportunidades ao longo de 2024, né? Poderiam ter muito mais vitórias nessa altura do campeonato. O GP de São Paulo também foi sofrível para o Lando Norris, né? E tudo mais. E a gente falou sobre essas deficiências, né? Que a gente vem falando, na verdade, sobre essas deficiências do Norris, especialmente na luta contra o Verstappen, né? Então, assim, de não ter aquela gana ou de, né, ir para cima, largar bem, né? Coisas nesse sentido. E ele, lá em Las Vegas, assumiu isso, que ele não estava pronto para disputar o título, né? Não era o momento ali, não esperava disputar. Isso também me pegou um pouco, porque como que o cara começa uma temporada assim, eu não espero disputar nada. Pô, não dá, né? Mas, enfim, a gente pode discorrer sobre isso. Mas o fato é que ele disse que, olha, eu não estava pronto, agora eu estou, mas eu não estava pronto. Será que ele está pronto mesmo, o Grazi? E assim, né? Que declaração mais infeliz, né? Super infeliz. Então, se ele não está pronto, o que ele está fazendo na Fórmula 1? Já começa por aí. Porque o sonho de todo piloto é chegar na Fórmula 1, né? E o cara vem chegando, né, faltando 3 corridas para o final.
onde a situação toda está apertando e vem dizer que eu não estou pronto, me poupe, não dá, vamos trabalhar ali a inteligência emocional um pouquinho, porque eu acho que está precisando, né? Na McLaren eu vejo uma coisa muito... até chega a ser bizarro, porque não tem uma constância. Você olha o Norris, ok, tá em primeiro ali, mas você olha para o Piastri, a diferença, né, fazendo um comparativo entre um piloto com o outro, o Piastri parece que tem muito mais maturidade que ele, é muito mais sério, muito mais agressivo, sabe? E o Norris parece que quando a coisa aperta, ele se perde. Aí ele volta, aí tenta, eu não estava pronto, aí ele tenta se vitimizar de toda a situação, né? E eu acho que não é por aí que a coisa funciona, sabe? Errei, beleza, bola para frente, mas agora, nessa altura do campeonato, vim dizer que não estava pronto, estava, estou adquirindo maturidade, quem sabe no ano que vem? Não, meu amigo, não é para o ano que vem, é para agora, né? Então ele precisa melhorar muito isso aí, porque dá até um pouco de aflição quando ele vai dar as entrevistas dele, que ele sempre vem com aquele ar melancólico dele, falando, mas poxa vida, eu poderia ter feito aquilo. Eu acho que ele se perde muito, 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 muito. E assim, eu acho que a McLaren precisa pensar urgentemente o que vai fazer para o próximo ano, se mantém ele assim, né? Eu estava até pensando esses dias, se mantém ele realmente com essa pompa toda, ou coloca o Piastri ali para primeiro, não sei. Alguma coisa precisa ser feita para dar uma movimentação para ver se o menino acorda e realmente dá um estalo ali que, poxa, ele tem que ganhar. Senão ele vai acabar perdendo o lugar dele, que é tão concorrido ali que todo mundo quer, né? É verdade, assim, tem que acordar, né? Talvez. Em alguns momentos dessa temporada, eu achei que ele ia acordar, né? Principalmente ali naquele encontro com o Verstappen lá na Áustria, por exemplo, né? Depois Austin, Cidade do México, mas não, né? Ele ainda não foi suficiente. E é por isso que eu tenho muita dúvida em acreditar quando ele diz agora estou pronto. Eu acho que não está pronto ainda. Talvez ele precise realmente entender um pouco o que é preciso de fato para brigar, né? Ele até falou agora há pouco, e aí entra muito nisso que a Grazi estava falando agora, sobre o autoflagelo, a vitimização, que, poxa, mas eu estou brigando com um cara que é provavelmente o melhor piloto de muito tempo na Fórmula 1, é o melhor piloto do grid, certamente, nesse momento. Então, assim, certamente, né, eu precisava fazer mais algumas coisas. Mas, assim, a gente sabia disso, né? Não é uma novidade, né, Carol? E aí? Também dá uma pontinha de irritação em você? Uma agonia, como a Grazi falou? Com certeza. Eu acho que o Lando Norris, eu acho muito engraçado, porque eu sempre lembro que eu participei de um briefing pré-corrida do GP da Austrália no começo do ano, e a gente, obviamente, não sabia o que ia acontecer, que o Verstappen ia abandonar a corrida, que ia virar aquele caos todo, mas eu lembro que eu falei que talvez Norris pudesse tentar alguma coisa ali na largada, e Vitor Martins enlouqueceu, né, onde já se viu, o Lando Norris nunca vai fazer isso, coisa do tipo. E nem depois de um ano em que ele venceu corridas, a gente consegue perder essa sensação de que ele não vai, ele simplesmente não vai. Então, eu acho muito engraçado, porque assim, a gente teve uma temporada inteira em que ele ganhou corridas e a gente não perde essa sensação, a gente não consegue ver uma evolução nele. Eu acho muito preocupante que um piloto que já está há 5 anos, 6 anos, esse é o 6º ano dele na Fórmula 1, se eu não estou fazendo a conta errada, não está pronto para brigar quando chega a hora de brigar. A McLaren, a gente sabe, não é o melhor ano da McLaren em muito tempo, mas assim, se você está na Fórmula 1 e você entende que o seu momento a minha equipe não tá boa, mas quando ela estiver boa, eu vou entregar absolutamente tudo, porque é para isso que eu tô aqui. E se você chega nesse momento, você tá vendo que tem a mínima possibilidade de que você conquiste um título da categoria, um título de pilotos, uma coisa que é literalmente o sonho de todos esses caras que estão lá, e você fica nessa postura de que não tá pronto, de que não, porque o Verstappen é muito melhor que eu, não tem como brigar com ele. Poxa vida, sabe? Então, o que você está fazendo aí? Dá oportunidade para outras pessoas tentarem, porque provavelmente vão tentar um pouquinho mais que você. Eu entendo toda a questão que ele tem, essa coisa de duvidar de si mesmo e tudo mais. Isso faz todo sentido, porque é um desafio, é uma coisa que ele nunca precisou lidar antes, justamente porque o carro não proporcionava esse tipo de coisa, né? Faz todo sentido que essa pressão exista,
que essa dúvida da sua própria capacidade exista. Mas existem mecanismos para você trabalhar isso, sabe? Tem como fazer com que isso seja um pensamento do passado, tem como você trabalhar para que você consiga superar esse tipo de coisa, porque é literalmente a sua hora, tá? Literalmente é o momento para você fazer isso. Ano que vem, a gente não sabe como vai se desenrolar, a gente não sabe quem vai começar esse campeonato bem, quem não vai. É muito provável que as coisas não saiam muito do planejamento desse ano, mas a gente não sabe. É o futuro, a gente não tem como prever, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Então, se você tem a chance de fazer isso agora, você tá no seu momento, você ganhou corrida, uma coisa que você não tinha ganhado ainda, sabe? É um momento totalmente único da sua carreira. E você tá falando desse jeito, você tá falando que você não é capaz de brigar com o melhor piloto do grid. Tipo, a gente sabe que ele é o melhor piloto do grid, todo mundo sabe, mas só por isso você vai deixar de tentar? Você tá fazendo a sua parte, tentar. Você tem o melhor carro, inclusive você tem o melhor carro do que esse cara. Vai fazer alguma coisa? Não vai? A gente viu que não vai. Então, e agora a gente tá a semana inteira fazendo 1 milhão de contas. Ah, porque não sei o quê, como é que faz para levar para o Qatar? Como é que faz? E aí ele me fala um negócio desse, que é basicamente falando, eu vou entregar esta corrida para o Verstappen ser tetracampeão, porque eu não sei brigar com ele. Eu tô levemente irritada. Eu percebi. Sabe quando eu percebi que você ficou irritada? Quando você falou do Vitor. Você vê como quem irrita mais? Vitor Martins ou Lando Norris? Deixe nos comentários aí pra gente. Mas deixe nos comentários a sua opinião sobre o Norris, se ele está pronto, se não está pronto, se vai ficar pronto um dia, né? O que você acha do Hamilton, né? E toda essa... Tem jeito ainda com a Mercedes? Vai conseguir terminar ainda em bons termos, digamos assim, com a Mercedes? Deixa para a gente nos comentários, que adoramos ler depois a opinião de vocês. E olha, realmente, eu compartilho com a sua irritação, com a agonia da Grazi também. Eu acho que vocês estão super certas nesse sentido. E eu coloco ainda mais, eu tenho muita dúvida se algum dia ele vai estar pronto. Assim, eu não vejo o Lando Norris como um cara que vai colocar a faca nos dentes e vai para cima, né? No Paddock GP eu falei do Jorge Martin, que ganhou a MotoGP nesse ano, em que ele, ano passado, ele quase ganhou também, ele estava na disputa com o Pecco Bagnaia da mesma forma, mas acabou caindo, né? Teve um problema de pneus também num determinado momento da temporada, mas ele cometeu muitos erros, né? Quando ele era favorito também a vencer. E aí, nesse ano, ele mudou totalmente a estratégia, foi atrás de um aconselhamento mesmo psicológico, foi atrás de tratar, né, o campeonato de formas diferentes também, ver o campeonato de formas diferentes também. Então, foi bem interessante essa mudança de tática, porque ele precisava fazer um pouco mais para vencer o bicampeão, né? Que é o Pecco. Então, assim, foi interessante isso. E o Norris talvez tenha de olhar para esse, ele gosta muito de MotoGP, então talvez olhe um pouquinho lá, né, para a MotoGP, entende o que o Martin fez para tentar vencer, talvez seja o caminho, né? Porque ainda que o Verstappen seja muito bom, e eu concordo com isso, é muito bom, é muito difícil você brigar com um cara como o Verstappen, mas você tem que querer brigar. E essa é a nossa questão, né? O Lando Norris é o que a Carol falou agora há pouco. Ele, às vezes, se esquiva disso, né? Ele evita essa briga, ele não quer bater de frente, então, assim, aí não dá, né? Não vai chegar muito longe dessa maneira, né, Grazi? Não, com certeza. É interessante, sim, ele ter todo esse acompanhamento. Ele vai precisar, com certeza, disso, porque ele tem que pensar, ele tem que ter a cabeça de um campeão. Né? E é isso que, infelizmente, ele não tem. É isso que a gente nota no Verstappen, essa faca nos dentes, essa vontade de vencer a todo custo, essa agressividade dentro da pista. E o Lando já não tem. Ele esquiva, ele se perde, infelizmente, e tá ficando para trás cada vez mais. Olha o que acontece. Estava com o campeonato nas mãos e deixou escapar. Tava assim, presinho nos dedos e deixou ir embora. Então, realmente, precisa melhorar essa parte consigo mesmo, ter um entendimento ali interno dele mesmo, o que eu quero, o que eu posso fazer, e buscar ajuda. Eu acho que é isso que ele está precisando, de verdade mesmo. Ele é um bom piloto, ele tem o melhor carro do grid, gente. A quantas... Ele tem o melhor carro, é isso que eu não me conformo. E ele tá ali levando um balde da Ferrari, por exemplo, que chegou agora ressurgindo das cinzas e tá ali querendo brigar com a Red Bull, entendeu?
Então é muito complicado. Não sei se ele fica afetado ali por ser amigo do Verstappen, por eles terem uma relação próxima e também isso mexe um pouco com ele. Também pode ser, né? Porque querendo ou não, se conhecem há muito tempo, então tem ali o profissional e o lado, né, mais familiar ali, mais próximo de amigos, enfim. Então eu acho que fica uma situação meio conturbada para ele, onde ele precisa saber diferenciar isso dentro da Fórmula 1, né? Tem que separar o profissional do lado ali divertidinho do oba-oba, se ele quiser realmente ganhar. E não dá para ficar esperando, o próximo ano vamos ver, como vocês mesmos mencionaram. E se o carro realmente não estiver legal no próximo ano, como que vai ser? A gente não vai. Daqui a pouco tem novos regulamentos, novas diretrizes aí, como é que vai ser? Né? Então, eu acho que realmente o Landinho tá complicado o momento dele. É verdade. Vamos ver o que acontece também. E de novo, né? O Verstappen, para fechar o campeonato já nesse final de semana, precisa simplesmente chegar à frente do Lando Norris para levar o tetracampeonato. E aí, 4 campeonatos seguidos, né? Do Verstappen. Dessa vez só a Red Bull não vai conseguir levar, ou vai ser mais difícil levar o campeonato de construtores, porque ela já foi ultrapassada pela McLaren e pela Ferrari também, e aí está lutando aí para tentar ainda se manter viva nessa briga, mas a distância está cada vez maior, né? Então, assim, são 49 pontos de diferença, de déficit, né? Da Red Bull em relação à McLaren. A briga maior está entre McLaren mesmo e Ferrari, que são as duas equipes que cresceram demais ao longo dessa temporada. A Ferrari, especialmente nessa parte final, a McLaren já desde do GP de Miami, né? E ainda assim a McLaren demorou para passar a Red Bull, né? É bom que a gente diga aqui que ela demorou para passar a Red Bull nesse momento por causa dessas chances perdidas que a gente já falou, né? Sobre o Lando Norris não ser esse cara aí atrás do Verstappen mesmo, né? Enfim, aí demorou muito. Mas o fato é que a McLaren é a líder, com a Ferrari já muito próxima e a Red Bull um pouco distante. E a Red Bull, por estar um pouco mais distante, ela está de olho também nas suas rivais, né? Então, assim, do mesmo jeito que o Verstappen aproveita todos os vacilos, tenta, né, tirar proveito no momento em que ele não tem o melhor carro, enfim, azucrina a vida de todo mundo, a Red Bull também faz a mesma coisa. A Red Bull, lá do lado dela, ela também está de olho em todos os seus rivais, os seus adversários, o que a Ferrari está fazendo, o que a McLaren está fazendo. Então, por exemplo, a Red Bull questionou, né, a asa da McLaren, né, aquela asa traseira que foi tão polêmica, né, no GP do Azerbaijão, principalmente, que entregou uma velocidade enorme para a McLaren. A FIA foi lá, observou, e no fim das contas, a McLaren precisou tirar, né, precisou abrir mão desse dispositivo, e isso vai certamente fazer falta nesse final de semana, porque Las Vegas seria o lugar ideal para usar aquela asa, né, por conta das longas retas. Seria muito importante para a McLaren, por exemplo. O Oscar Piastri, né, venceu no Azerbaijão também por causa dela, né, por causa dessa grande velocidade, e agora não vai ter. E a Red Bull fez mais uma, né, alertou para a FIA, isso vem numa informação da revista alemã Auto Motor und Sport nesse final de semana, falando que a Red Bull fez um alertinha lá para a FIA. Escuta, o pessoal está usando essas proteções, a proteção que vai, né, na prancha do assoalho ali, um pouco em demasia, desgastando mais, de repente, para você ter uma altura menor do solo, mas sem perder estabilidade, gerando bastante downforce, coisas nesse sentido. Então, a Red Bull deu alerta para a FIA e a FIA vai exigir, né? Na verdade, assim, a FIA vai proibir, a partir desse final de semana, o uso dessas placas de proteção dos assoalhos, né? Porque as equipes usam essas placas para evitar um desgaste maior, para evitar qualquer dano, por exemplo, nos assoalhos, porque você tem pistas muito onduladas, você tem, né, às vezes zebras muito altas, então, assim, para proteger esse assoalho, e sabemos que hoje, dentro do regulamento do efeito solo,
O assoalho é muito importante, porque é dali que né, todo o downforce, a pressão aerodinâmica do carro é gerada a partir quase que integralmente do assoalho, e as equipes protegem esses assoalhos, e algumas equipes, como a Ferrari e a Mercedes, conseguiram alguns truques ali para evitar também, para trabalhar com essa altura do carro, mas também para evitar esses desgastes. Agora a FIA vai proibir isso, e é uma questão que a Red Bull levantou, porque a Red Bull tem muitos problemas com o assoalho, com a altura, com relação ao solo, né? Então, assim, muitas vezes nessa temporada o Verstappen reclamou disso, né? Que ele não conseguia atacar as curvas, o carro não performava tão bem em pistas muito onduladas, né? Então foi onde eles tiveram bastante problema, porque eles tinham problemas com essa altura em relação ao solo, né? Que não é o mesmo para a Ferrari, por exemplo, para a Mercedes. E aí agora a FIA foi em cima disso e vai proibir a partir desse final de semana. Olha, a Ferrari estava entrando no final de semana como favorita, porque é uma pista que se adapta melhor ao carro da Ferrari. É claro que a Ferrari tem uma preocupação lá com relação à temperatura, vai estar muito frio nesse final de semana. A Ferrari está encontrando alguma dificuldade para aquecer os pneus, né? Aconteceu aqui no Brasil e tudo mais, mas tem essa questão envolvendo também o assoalho. Será que a Ferrari agora sai da briga, Carol? Como é que você vê esse imbróglio todo? Primeiro, só o comentário de que a Red Bull ela dá um jeitinho, né, de fazer, de dar a participação dela ali na investigação das equipes. É sempre muito engraçado esse jogo de ficar dedurando as coleguinhas e as amiguinhas para, viu, aquela ali tem alguma coisa errada ali, vamos investigar isso direito. Mas eu acho que é uma preocupação para a Ferrari, com certeza. A Mercedes e a Haas, aparentemente, também usavam, né, essas proteções e tudo mais. A gente vai entender logo, acho que não vai demorar muito para a gente entender se isso vai fazer diferença ou não para as equipes. A Ferrari já está com essa preocupação por causa da temperatura. É muito doido, né, que a Fórmula 1 esteja correndo em Las Vegas e escolha esse momento e tá frio, e a gente sabe o quanto isso é uma questão para as equipes, o aquecimento de pneus, e a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença nessa fase, assim, né? E o quanto os pilotos reclamam disso, e o quanto isso é uma questão muito importante. Então, a gente vai entender se isso vai fazer diferença ou não. Eu acho que a Ferrari tem que fazer o máximo de tudo. Pelo menos os bueiros a gente espera que eles evitem, né? Porque aparentemente está tudo concretadinho, está tudo um pouco mais, né, mais calmo. Só que tem a ondulação da pista, a gente está falando de uma pista de rua, a gente está falando de uma pista que é um caos, porque a gente durante a noite, são tantos fatores, são tantas possibilidades de coisas darem errado, que é sempre muito interessante de acompanhar e de ver como as equipes vão fazer para superar todos esses problemas. Eu acho que a Ferrari, ela tá. Eu não sei exatamente, eu me perdi aqui, eu não sei exatamente qual é a distância e pontos entre a Ferrari e a McLaren. Eu acho que mas são bons pontos, isso. E então eu acho que se não der para disputar não, vamos vencer essa corrida, e se essa não for a postura, eu acho que é minimizar os danos, é minimizar os problemas e tentar pontuar o máximo que dá. Porque a Ferrari vem muito nesse momento, né? Nessa coisa ela tá muito mais pronta para brigar por esse campeonato do que a McLaren. Eu percebo assim, apesar de ter o melhor carro e coisas do tipo, parece que a Ferrari encontrou esse impulsionamento que precisava para tentar brigar um pouquinho mais lá na frente, e eu acho que eles vão fazer de tudo possível para tentar levar, para sair de Las Vegas com essa distância um pouquinho menor mesmo. É verdade. Mas a questão mesmo é tentar minimizar esses prejuízos, mas também abater o adversário, né, Grazi? Se a gente puder tirar um pouco
né, dar força aqui e ali e tentar equilibrar um pouquinho. Eles sabem que o Verstappen desequilibra, né, em muitas ocasiões, muitas oportunidades. Então, vamos olhar também o que dá para tirar dos carros, né? Não, com certeza. E essa forma de dedurar que a Red Bull colocou aí em questão é justamente para que tenha aí talvez uma competição mais justa, entendeu? Onde, sei lá, não sejam tão favorecidos uns e menos favorecidos os outros. Entendo que seja dessa forma. Talvez aí, quem sabe, os pilotos, né, de grid de meio ali consigam uma vantagem mais assertiva por conta disso, porque as equipes maiores têm um alto investimento. A gente sabe que ali, né, para suprir, não pode fazer tal coisa, mas tem um alto investimento ali, coisa que as equipes menores não têm. Então, pode ser que ali tenha uma briga mais homogênea, vamos dizer assim, né? Mas eu confesso que eu estou ansiosa para ver o que vai acontecer nesse GP de Vegas agora, com bueiros tapados e Red Bull, né, dedurando todo mundo, porque a gente quer ver essa competitividade que a gente não via há tanto tempo, né? E agora a gente está presenciando isso, então a expectativa aí está alta, e eu acho que essa nova regra aí pode ter impactos significativos, sim, nos favoritos, e eu quero ver como é que eles vão se portar em meio a tudo isso aí no decorrer do final de semana todo. É muito verdade. Eu também estou bem curiosa para entender como que isso vai impactar, principalmente as equipes que tinham, né, que usavam muito desses truques aí para melhorar não só o equilíbrio do carro, né, para evitar um desgaste maior e tudo mais. E a Ferrari foi muito astuta nisso, na minha visão. Então, assim, eu quero entender como isso vai funcionar. E lembrando sempre, né, é uma pista de rua, é uma pista que tem ondulações, isso é natural, assim, não tem muito como evitar. Então vai ter muitas ondulações, é uma pista difícil, rápida, né? Não tem muitas áreas de escape, então assim vai ser interessante de fato entender como o acerto vai se dar a partir dessa proibição da FIA, né? Então a Red Bull faz um pouco disso também, porque ela tem mais problemas nesse tipo de piso. Nesse tipo de traçado, né, em que ela não pode usar aquela altura que seria o ideal para ela, porque o carro fica totalmente desequilibrado, né? Então, assim, a gente vai tratar muito das equipes buscando esse melhor acerto nos trechos de maior ondulação, em freadas fortes, vai tentar também trabalhar com a velocidade de reta e principalmente com o aquecimento dos pneus. Esse é o grande desafio aí para Las Vegas, mas vamos ver. Ainda coloco a Ferrari um tiquinho à frente, um tiquinho só, mas vamos ver o que acontece, né? Olha, para o final de semana, então assim, como tem Fórmula 1, claro, briefing, depois, né, de todas as atividades, e antes e depois da corrida na madrugada de sábado para domingo. A Carol vai estar só se divertindo, então ela não vai ter nenhum problema, a gente vai ter que trabalhar, enfim, né, fazer o quê? Mas, assim, brincadeira, a gente adora fazer essas coisas, então, assim, fica de olho nisso. Tem segunda tela também da classificação e da corrida, tudo muito bem certinho lá em grandepremio.com.br. Também é bom ficar de olho nesse final de semana, que a Fórmula 1 vai ter um novo diretor de provas, né? Rui Marques, aí o português no lugar do Nils Wiret, que deixou a direção de prova de uma forma meio esquisita. Então, estou bem curiosa para entender essa mudança. Os pilotos também ficaram muito surpresos e acharam estranha essa mudança. Mas vamos tentar entender nesse final de semana. Além disso, o mercado de pilotos quente e borbulhante, né? Com o Pérez aí trazendo muito dinheiro ainda para a Red Bull, com uma multa milionária para sair, né, da equipe, e a equipe tentando aí brigar com a Alpine pelo Franco Colapinto. Então, assim, tem muita coisa para acontecer nesse final de semana lá em Las Vegas. Por isso, eu reforço o pedido, grandepremio.com.br, se inscreva no nosso canal, se torne membro, deixe o like, e acione o sininho. Por enquanto, eu agradeço demais a Carol Virgílio e a Grazi Costa, que participaram comigo desse WGP. A gente volta na semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.